As imigrações são motivadas pelas desigualdades econômicas, fruto do desenvolvimento desigual e combinado do sistema capitalista, sendo divididas em interregionais e extrarregional, destacando-se a imigração e a imigração. A imigração nada mais é que a entrada de pessoas em um país ou região. As causas desse deslocamento, além de econômicas, são religiosas, políticas e até naturais. Como exemplo das econômicas, temos a vinda dos médicos de Cuba, que vieram para auxiliar no atendimento aqui no Brasil. As políticas, temos a vinda da família real, que fugiu de Napoleão pela quebra do bloqueio continental e em busca de riquezas no Brasil. As religiosas, temos como exemplo os refugiados da Síria, que vieram para o Brasil. E as naturais, temos a deslocação de muitos africanos e sul-americanos que, para fugir das secas prolongadas, se viram obrigados a procurar novas moradias. O fenômeno da imigração no Brasil começou a ser mais significativo em 1808, com a vinda da família real e a abertura dos portos. Mais tarde, em 1850, o número de imigrantes subiu quando cessou o tráfico de escravos. No gráfico, podemos ver que houve um ápice de imigração durante a abolição da escravatura e a Primeira Guerra Mundial. Começou a diminuir com a crise econômica, a lei de cotas imposta por Getúlio Vargas e a Segunda Guerra Mundial, voltando a aumentar com a industrialização e diminuindo novamente com o regime militar. Quando os escravos começaram a ser assalariados, a vinda de estrangeiros intensificou na busca de trabalho, e a maioria desses trabalhos estavam ligados à lavoura cafeeira e foi uma iniciativa do Estado ou de particulares, principalmente os fazendeiros. Os principais grupos de imigrantes que chegaram ao Brasil durante esse período foram os portugueses, italianos, espanhóis, japoneses, alemães, eslavos e sírios libaneses. No ano de 1934, a imigração diminuiu drasticamente, principalmente devido à Constituição, que estabeleceu medidas restritivas à vinda de estrangeiros. Percebendo que o número de empregos não era suficiente para ocupar mão de obra no país, o governo de Getúlio Vargas criou a Lei de Cotas de Imigração e passou a controlar a entrada de estrangeiros, para evitar que o índice de desemprego aumentasse e provocasse instabilidade social. Segundo essa lei, a cada ano só poderiam entrar no país 2% do total de imigrantes dos 50 anos anteriores por nacionalidade. A imigração portuguesa no Brasil representou a segunda maior corrente de estrangeiros que vieram fazer a vida no país. Mesmo na condição de colonizadores, os portugueses só perderam a primeira posição para os africanos que foram trazidos ao Brasil em enorme proporção. A imigração portuguesa tem origem com o descobrimento, contudo, os portugueses não tinham interesse em viver no Brasil. A situação mudou em 1696, quando foi encontrado ouro. O metal precioso era muito cobiçado na Europa e despertava enormes interesses das nações. Portugal tinha grande ressentimento por ainda não ter encontrado ouro nas suas terras na América, uma vez que sua vizinha colonizadora da maior parte do continente, a Espanha, encontrou o metal em pouco tempo de colonização. A notícia se espalhou rapidamente por Portugal e gerou uma enorme imigração para o país. Milhares de portugueses abandonaram o país de origem e se dirigiram para o Brasil atrás do cobiçado metal. Os italianos representam a terceira maior população de imigrantes aqui no Brasil. Os primeiros imigrantes chegaram ao Brasil no ano de 1870. O governo do Brasil estava estimulando a imigração europeia, especialmente depois de 1850, época em que o tráfico de escravos foi abolido no Brasil e os europeus estavam tomando o lugar da mão de obra escrava. Os italianos chegaram de início à região sul, onde estavam instalando colônias de imigrantes, e em meados do século XIX, o governo brasileiro criou as primeiras colônias. Estas colônias foram fundadas em áreas rurais como a Serra Gaúcha, e estes imigrantes eram, na maioria, da região do Vêneto, no norte da Itália. Depois de 5 anos, diante ao grande número de imigrantes, o governo teve de criar uma nova colônia italiana em Caxias do Sul. Nessas regiões, os italianos começaram a cultivar a uva e produzir vinhos. Atualmente, estas áreas de colonização italiana produzem os melhores vinhos do Brasil. Mesmo tendo sido a região sul que primeiro recebeu os imigrantes italianos, foi a região sudeste que recebeu o maior número de imigrantes oriundos da Itália. Isto se deve ao processo de expansão das fazendas de café no estado de São Paulo.
As influências trazidas pelos italianos e portugueses contribuem até os dias de hoje. Influenciam na culinária, religião e cultura. Por exemplo, os italianos trouxeram consigo a polenta, as pizzas, massas em geral, e a sopa. Já os portugueses trouxeram Bumba Meu Boi, que é uma festa folclórica, o pão, contribuíram com as técnicas agrícolas, a criação de animais e principalmente o catolicismo. Além de outros inúmeros povos que também tiveram significativa importância, podemos perceber a importância desses povos para a miscigenação que temos hoje no Brasil. E é isso aí. Valeu!